pessoal! Antes de começarmos, gostaria de compartilhar uma experiência muito pessoal. Há bastante tempo trabalho com segurança do trabalho, com treinamentos e gestão de riscos. E ao longo dessa caminhada, tive o privilégio de conhecer empresas dos mais diversos segmentos: pequenas empresas, grandes indústrias, empresas certificadas, organizações reconhecidas pela excelência operacional. E apesar de todas as diferenças entre elas, havia algo que sempre me chamava a atenção. Muitas possuíam excelentes procedimentos, sistemas de gestão estruturados, mas mesmo assim, muitos acidentes continuavam acontecendo. Durante muito tempo, eu procurei entender o porquê. Confesso que, como muitos profissionais da nossa área, também procurei respostas nos procedimentos, nas auditorias, nos indicadores e nas normas, mas aos poucos comecei a perceber que talvez estivéssemos fazendo a pergunta errada. Essa percepção ficou muito mais evidente, muito mais forte em uma visita técnica que fiz a uma empresa. Depois de quase uma hora conversando com um operador muito experiente sobre uma atividade que ele realizava todos os dias, ele olhou para mim e disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Osmar, nunca ninguém tinha me perguntado como realmente faço esse trabalho. Naquele momento, eu percebi que talvez a segurança não precisasse apenas de mais procedimentos. Talvez ela precisasse de perguntas melhores. Foi exatamente naquele dia que comecei uma jornada de estudo sobre fatores humanos, sobre cultura organizacional, confiabilidade, resiliência e desenvolvimento humano organizacional. Na verdade, eu queria responder uma única pergunta: o que ainda não estamos enxergando? É exatamente sobre essa pergunta que eu gostaria de refletir com vocês nessa manhã. Para iniciarmos, eu sou o Osmar Riba Júnior, a grande maioria de vocês já me conhece, conversamos pelo LinkedIn e é um prazer estar aqui com vocês, né? Gostaria que vocês me mandassem no chat qual a sua localização, qual região que vocês estão acompanhando aí a palestra, ok? Vamos entrar aí no bloco 1 para falarmos aí sobre trabalho imaginado e trabalho real. E eu gostaria de iniciar nossa reflexão com uma pergunta bastante simples, né? Mas talvez uma das mais importantes para qualquer organização. A operação da sua empresa acontece exatamente da forma como você acredita que ela acontece? Parece até uma pergunta óbvia, mas quando observamos as organizações mais de perto, percebemos algo muito interessante. A maioria das empresas possuem os procedimentos, as instruções de trabalho, as análises de risco, treinamentos, indicadores, auditorias, sistemas de gestão e uma série de controles cuidadosamente estruturados. Tudo isso é extremamente importante. São elementos fundamentais para qualquer organização que busca segurança, qualidade, produtividade e conformidade. O problema não está nesses controles. O problema surge quando começamos a acreditar que aquilo que está documentado representa exatamente aquilo que acontece na prática. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já não participou de uma auditoria em que parecia que a empresa tinha virado a melhor empresa do mundo? Então, no dia da auditoria, tudo aparece, o procedimento aparece, as ferramentas aparecem, o checklist está fácil de encontrar, até aquele equipamento que ninguém encontrava, já há mais de 6 meses ele aparece. Mas quando a auditoria termina, a operação volta a ser a operação. Justamente nesse ponto que surge um dos conceitos mais importantes da segurança moderna: a diferença entre o trabalho imaginado e o trabalho real. O trabalho imaginado é a forma como a organização acredita que a atividade deve acontecer. É o trabalho descrito nos procedimentos. É a operação vista através da perspectiva do planejamento. E, normalmente, ela é construída com as melhores intenções, pensando em controle, na padronização, em segurança, qualidade, eficiência e na previsibilidade. Mas quando saímos da sala de reunião e entramos na operação, encontramos um ambiente muito mais complexo. O trabalho real
acontece em um mundo onde existe pressão por prazo, onde existem mudanças inesperadas, as restrições operacionais, as limitações de recursos, necessidade de decisões rápidas, prioridades concorrentes e situações que exigem adaptação constante. O trabalho raramente acontece exatamente da forma como foi planejado. Não porque as pessoas sejam negligentes, não porque desconhecem os procedimentos, mas porque a realidade operacional ela é dinâmica. Todos os dias surgem desafios, mudanças, situações que exigem ajustes para que a operação continue funcionando. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine um operador experiente, 10 anos executando a mesma atividade, conhece profundamente o equipamento, conhece também o processo, conhece as dificuldades da operação. O procedimento estabelece 5 etapas para ele realizar uma determinada tarefa. Mas ao longo do tempo, ele encontrou uma forma diferente, uma forma mais rápida, mais prática, mais eficiente na visão dele. A produção continua acontecendo, os resultados continuam aparecendo, os indicadores continuam positivos e ninguém percebe qualquer problema. Até que um dia surge uma condição diferente, uma variável não prevista. E aquela adaptação que funcionou durante anos deixa de funcionar. Quando isso acontece, é comum acreditar que o problema começou naquele momento, mas ele começou lá atrás, muito antes, quando a diferença entre aquilo que estava previsto e aquilo que realmente acontecia deixou de ser observado. Essa é uma reflexão extremamente importante. As adaptações fazem parte da realidade operacional. O desafio não é eliminá-las. O desafio é compreendê-las e garantir que a liderança conheça aquilo que realmente acontece no trabalho diário. Essas adaptações raramente aparecem nos relatórios, raramente chegam aos indicadores, raramente são discutidas em reuniões, mas fazem parte da forma como o trabalho realmente acontece. E aos poucos, a organização pode começar a operar de maneira diferente daquela que foi originalmente planejada. Isso não significa necessariamente que a operação esteja errada. Significa apenas que existe uma diferença entre o que foi imaginado e aquilo que é vivido diariamente pelas equipes. E quanto maior essa diferença, maior tende a ser o risco de decisões tomadas com base em uma realidade incompleta. Gestores passam a acreditar que determinados controles estão funcionando exatamente como foram concebidos, enquanto a operação encontra formas alternativas para responder às demandas do dia a dia. A liderança acredita que determinadas barreiras existem, enquanto as equipes convivem diariamente com limitações que muitas vezes nunca chegam aos níveis decisórios. Os indicadores mostram estabilidade, mas a realidade operacional pode estar revelando sinais importantes que ainda não foram percebidos. Aqui também surge um conceito extremamente relevante para as organizações modernas: a confiabilidade operacional. Quando falamos em confiabilidade operacional, não estamos falando apenas sobre evitar acidentes. Estamos falando sobre a capacidade da organização produzir resultados consistentes, resultados seguros e sustentáveis ao longo do tempo. E sem depender constantemente de improvisos para que as coisas funcionem. Para contribuir, essa confiabilidade é fundamental compreender como um trabalho, realmente acontece. Existe também outro conceito que vem ganhando enorme importância no mundo corporativo, que é a resiliência organizacional. Infelizmente, muitas pessoas associam resiliência à capacidade de resistir, mas no contexto das organizações, ela significa algo ainda mais importante. Significa a capacidade de aprender, de adaptar-se e continuar operando de forma eficaz, mesmo diante de mudanças, mesmo diante de pressões, imprevistos e desafios. Pessoal, organizações resilientes
não são aquelas que nunca enfrentaram problemas. São aquelas que conseguem perceber fragilidades mais cedo, aprender rapidamente, compartilhar conhecimento, desenvolver suas lideranças, fortalecer sua cultura e transformar experiências em melhoria contínua. Organizações do mundo inteiro começaram a ampliar seu olhar para temas que antes recebiam menos atenção, como a liderança, a cultura organizacional, o desenvolvimento humano, a aprendizagem contínua, a comunicação, a tomada de decisão e, sem dúvida, fatores humanos. As empresas começaram a perceber que resultados sustentáveis não dependem apenas de processos bem definidos, depende também da forma como as pessoas interagem com esses processos todos os dias. Talvez uma das maiores reflexões da segurança moderna seja exatamente essa. As organizações não falham porque lhes faltam procedimentos. Muitas vezes falham porque desconhecem como o trabalho realmente acontece. E compreender essa diferença é o primeiro passo para construir organizações mais seguras, mais confiáveis e mais preparadas para o desafio do mundo real. Quando compreendemos a diferença entre trabalho imaginado e o trabalho real, percebemos que existe algo muito maior acontecendo. Essa diferença nos leva novamente à mesma pergunta: o que ainda não estamos enxergando? Exatamente essa pergunta que algumas das organizações mais respeitadas no mundo começaram a fazer. Pessoal, antes de iniciarmos aí darmos sequência, né, com o nosso próximo bloco, eu gostaria muito de ouvir de vocês. Na sua opinião, hoje, qual é a maior dificuldade das empresas? É escrever bons procedimentos ou compreender como o trabalho realmente acontece? Pode responder aí no chat. Essa pergunta ela parece simples, mas ela mudou profundamente a forma como as organizações mais confiáveis do mundo passaram a enxergar a segurança. Sobre essa mudança de olhar que vamos falar no nosso próximo bloco, o bloco 2. Pode ir mandando as perguntas, as questões, tá, pessoal? Eu vou dando sequência, mas no final a gente vai ter um tempo para a gente conversar um pouco com mais calma, tá ok? Então vamos lá. Bloco 2, o que as organizações mais estruturadas, maduras, começaram a perceber. Então no bloco anterior, falamos aí sobre uma realidade presente em praticamente todas as organizações, a diferença entre aquilo que foi planejado e aquilo que realmente acontece na prática. E essa diferença nos leva a uma pergunta extremamente importante. Se as empresas possuem procedimentos, olha que interessante, se as empresas possuem sistemas estruturados de gestão, por que continuam ocorrendo falhas, perdas operacionais, os incidentes e acidentes? E isso trouxe mais uma reflexão extremamente importante. Será que estamos olhando para o problema da forma correta? Será que aquilo que conseguimos medir explica tudo aquilo que realmente acontece dentro das organizações? Será que os procedimentos, auditorias e indicadores conseguem mostrar toda a realidade operacional? Ou existe algo mais acontecendo que ainda não estamos enxergando? A partir dessas perguntas que muitas organizações começaram a ampliar seu olhar. A discussão deixou de estar concentrada apenas em documentos, procedimentos e requisitos formais e passou a observar elementos que até então recebiam menos atenção. Estamos falando hoje de cultura organizacional, estamos dando atenção à liderança, à comunicação, gente, à aprendizagem, aos fatores humanos, a tomadas de decisão e a forma como as pessoas realmente executam seus trabalhos todos os dias. As empresas começaram a perceber algo muito importante. Os resultados não são produzidos apenas pelo processo.
pelos processos. Eles são produzidos pela interação entre pessoas, processos, liderança, cultura e condições operacionais. Justamente nesse contexto que ganhou destaque o trabalho de um gênio, para mim, de um grande pesquisador, James Rison. Acredito que todos aí da área, principalmente da área de segurança do trabalho, devam conhecer ou já leram alguma coisa aí a respeito de James Rison. Talvez uma das referências mais influentes da segurança e da confiabilidade organizacional nas últimas décadas. Rison ajudou o mundo a compreender algo extremamente relevante. Grandes acidentes raramente acontecem por causa de uma única falha isolada. Na maioria das vezes, eles são resultados da combinação de diversas fragilidades que já estavam presentes dentro do sistema há muito tempo. Pequenos problemas de comunicação, decisões tomadas sob pressão, barreiras que perderam sua efetividade, informações que não chegaram até quem precisava recebê-las, os desvios que foram sendo tolerados, problemas conhecidos, mas que nunca foram efetivamente tratados, situações que pareciam pequenas demais para se preocupar. Imagina uma empresa que possui procedimentos atualizados, treinamentos top realizados, indicadores positivos, auditorias regulares, tudo parece funcionar lindo, maravilhoso, adequadamente. Mas existe um problema conhecido pela operação, uma dificuldade recorrente em determinado processo. Os trabalhadores convivem com ela diariamente. Os supervisores conhecem a situação. A manutenção já foi acionada diversas vezes, mas como o problema nunca gerou uma perda significativa, ele vai sendo adiado. Até que um dia, diversas condições se alinham. E aquilo que parecia apenas um pequeno inconveniente transforma-se em um evento de grande impacto. Quando analisamos a situação depois do ocorrido, percebemos que os sinais já existiam há muito tempo. O evento não surgiu de repente, ele estava sendo construído silenciosamente. Durante muito tempo, gente, foi comum procurar respostas apenas na última pessoa envolvida no evento. Quem errou? Quem foi o cabra que errou? Organizações mais estruturadas começaram a perceber que esse tipo de abordagem possuía limitações. O comportamento humano não acontece isoladamente. As pessoas tomam decisões dentro de um contexto. E esse contexto influencia diretamente aquilo que acontece na operação. Ele envolve a liderança presente no ambiente, pessoal. A cultura praticada diariamente, a qualidade da comunicação, os recursos disponíveis, as prioridades organizacionais, as metas estabelecidas, as pressões existentes, as condições reais de trabalho e a forma como a própria organização responde aos desafios do dia a dia. O desempenho das pessoas não depende apenas de conhecimento técnico. Ele também depende do ambiente em que essas pessoas trabalham. Dependem da qualidade da liderança, da clareza de comunicação, da confiança existente entre equipes e gestores, da forma como problemas são discutidos e da capacidade da organização, olha só, aprender com suas próprias experiências. Liderar, pessoal, deixou de significar apenas supervisionar atividades e cobrar resultado. Passou a significar também criar condições para que as pessoas consigam trabalhar de forma segura, de forma eficaz e sustentável, escutar dificuldades, compreender os obstáculos, estimular diálogo, fortalecer confiança, criar ambientes onde os problemas possam ser discutidos antes que se transformem em perdas. Uma das maiores mudanças das organizações foi compreender que líderes não influenciam apenas resultados, eles influenciam comportamentos. Os líderes influenciam percepções,
Decisões influenciam aquilo que as pessoas escolhem contar e também aquilo que elas escolhem esconder. A qualidade das informações que chegam à liderança depende diretamente do ambiente que a própria liderança ajuda a construir. Quando as pessoas deixam de falar, com certeza a organização deixa de aprender. E quando a organização deixa de aprender, as fragilidades permanecem invisíveis. Justamente por isso, pessoal, que as áreas como RH, os recursos humanos e desenvolvimento humano e organizacional passaram a ocupar um papel cada vez mais estratégico dentro das organizações modernas. Durante muitos anos, investimos fortemente no desenvolvimento técnico. E isso continua sendo fundamental. Mas o cenário atual exige algo além da competência técnica. Exige organizações capazes de desenvolver comunicação, colaboração, liderança, adaptação e tomada de decisões em ambientes cada vez mais complexos. Muitos dos desafios organizacionais modernos não surgem da falta de conhecimento, surgem da forma como as pessoas, como as equipes e lideranças interagem diante da realidade do trabalho. Nesse ponto que RH e DHO assumem um papel estratégico, não apenas desenvolvendo profissionais, mas ajudando a desenvolver organizações mais preparadas para aprender, para adaptar-se e evoluir continuamente. Dentro desse movimento que surgiram, abordagens modernas voltadas à compreensão do desempenho humano e organizacional, existem muitas, mas entre elas o HOP, Human Organization Performance. O HOP trouxe uma reflexão extremamente importante. Para compreender os resultados de uma organização, precisamos compreender o contexto em que as pessoas trabalham. Desempenho não é produzido apenas por procedimentos. Ele é produzido diariamente pela interação entre pessoas, liderança, cultura, entre processos e condições reais de trabalho. Talvez a maior lição que as organizações mais estruturadas tenham aprendido seja esta. Os resultados que observamos todos os dias são consequências da forma como o sistema funciona. Por isso, compreender pessoas, liderança, cultura e trabalho real deixou de ser apenas uma preocupação operacional. Tornou-se uma questão estratégica. Organizações que aprendem melhor, enxergam melhor, decidem melhor, se adaptam melhor. E antes de continuarmos, eu gostaria de compartilhar uma mensagem muito especial. Quando contei sobre esse encontro nosso, que nós colocamos o nome de encontro executivo, e sobre a importância de discutirmos os fatores humanos e desempenho organizacional aqui no Brasil, uma das pessoas que mais admiro nessa área fez questão de gravar uma humilde mensagem para todos nós. Bob Edward é uma das principais referências internacionais em HOP, Desenvolvimento Humano Organizacional. Ele tem ajudado organizações em diversos países a compreender melhor como o trabalho realmente acontece e como podemos construir sistemas mais seguros e mais humanos. Tenho muita alegria em compartilhar essa mensagem com vocês agora. Hello to my friends in Brazil. Just a couple of thoughts about, I know you're going to have a workshop with executives about human and organizational performance and how it might make your organizations better, maybe help with safety and with making just systems better so that humans in the workplace are more likely to be successful. And I just encourage you to be really, really curious. Look for reasons to understand things at deeper levels. Don't be satisfied with simple answers anymore. HOP, as we call it, or Human and Organizational Performance, has really taught me a lot about the need to understand
how work actually gets done. We call it the black line, blue line. Black line is your plan, blue line is reality. I need to know reality. We need plans and we need good plans, but the plans, even the best plans, don't hold up very well to the complex nature of work, and the people out there getting stuff done are almost always having to adapt and figure things out. So as you get together and you talk about this stuff, encourage each other to be more curious, less judgmental. Judgment's easy, but curiosity takes some effort. And also to literally don't accept simple answers anymore. Ask for more. Teach me more. Tell me, help me understand from the perspective of those that actually do the work. Now, I love Brazil. I've only been there once, but I hope to be back this fall. I got to tell you, every place I ate at and every time I ate there in Brazil, someone would say to me, this food is local, it's traditional Brazilian, and it's delicious. And guess what? They were right. Everything I ate while I was there was amazing. So I wish I could be there with you. I hope that your session goes well. I think this one in particular may be a virtual one, but hopefully you'll have some good discussions and can just all get better together. That's our goal, right? Make it easier for people to be successful, harder for failure to happen. And when failure does happen, how do we mitigate it so that it doesn't become catastrophic? All right, well, that's my thoughts for today. I hope your conference goes well, and maybe I'll see you around sometime. É isso aí, pessoal. Percebam uma coisa interessante, né? Mesmo estando em outro país, nosso querido Bob reforça exatamente a mesma reflexão que fizemos até aqui. Ele não falou sobre novas regras, ele não falou sobre mais procedimentos, não falou sobre novas auditorias. Ele falou sobre curiosidade, sobre compreender o trabalho como ele realmente acontece, sobre ouvir quem realiza a atividade, sobre tornar mais fácil, frases dele, sobre tornar mais fácil que as pessoas tenham sucesso e mais difícil que as falhas se transformem em acidentes. Ele também está fazendo exatamente a mesma pergunta que motivou toda essa palestra. O que ainda não estamos enxergando? E talvez seja justamente essa pergunta que explique por que organizações excelentes continuam convivendo com riscos invisíveis. No nosso próximo bloco de número 3, vamos falar um pouquinho sobre os riscos invisíveis que os indicadores tradicionais não mostram. Então, pessoal, depois de entendermos aí a diferença, né, entre o trabalho imaginado e o trabalho real, e depois de refletirmos sobre como liderança, cultura, comunicação e aprendizagem influenciam os resultados de uma organização, surge uma pergunta muito importante. O que ainda não estamos enxergando? Agora chegou o momento de responder essa pergunta, né? Essa talvez seja uma das perguntas mais estratégicas para qualquer liderança. Muitas organizações não sofrem por falta de informação. Na verdade, elas possuem informações em excesso. Muitas informações. Nós temos lá os relatórios, os indicadores, auditorias, inspeções, planilhas, dashboards, reuniões, sistemas e registro. O problema é que informação não é necessariamente percepção. Essa aí vai para o meu amigo Cleiton. O problema é que informação não é necessariamente percepção. Ter muitos dados não significa enxergar a realidade completa. Uma empresa pode ter baixos índices de acidente, auditorias positivas, treinamentos em dia, documentação organizada, indicadores aparentemente estáveis e ainda assim estar convivendo com fragilidades importantes dentro da operação. Estou comentando aqui sobre o meu amigo Cleiton que nós fizemos um trabalho em conjunto e percebemos em empresas de uma maturidade excelente esse tipo de falha.
Gostaria de compartilhar uma situação que acontece com muitas empresas, né? Mais frequentemente do que imaginamos. Imagine aí uma empresa que passou anos sem registrar acidentes graves. Os indicadores eram positivos, as auditorias apresentavam bons resultados, a direção acreditava que tudo estava funcionando lindo e maravilhoso, adequadamente. Mas ao conversar com a operação, surgiram outros sinais. Pequenos desvios que já haviam se tornado rotina, problemas recorrentes que eram constantemente contornados, quase incidentes que deixavam de ser reportados. Dificuldades operacionais conhecidas pelas equipes, mas que nunca chegavam às reuniões de gestão. Nada disso aparecia nos indicadores, mas tudo isso existia naquele processo, até que um evento relevante finalmente revelou aquilo que já estava presente há bastante tempo. O acidente, ele não criou a fragilidade, apenas tornou visível aquele gap, aquilo que a organização ainda não havia percebido. Riscos invisíveis são sinais, pessoal, são condições, são comportamentos, decisões ou fragilidades que existem dentro do sistema, mas que ainda não receberam a atenção necessária da organização. E o ponto mais delicado é que esses riscos raramente surgem de forma repentina. Eles costumam começar pequenos, mas muito pequenos. Como assim? Com um problema recorrente que todos já se acostumaram a contornar, aquela dificuldade de comunicação entre as áreas, uma decisão tomada sempre com pressa, uma equipe que deixou de relatar um pequeno desvio, uma liderança que só recebe boas notícias, que é muito comum, uma barreira que existe só no papel, mas não funciona na prática, um quase incidente tratado como algo sem importância, uma atividade crítica que depende excessivamente da experiência de uma única pessoa, uma adaptação operacional que acabou virando o quê? Virou uma rotina, uma insatisfação que ninguém escuta. Gente, isoladamente, cada uma dessas situações pode parecer pequena, mas juntas elas revelam algo muito importante. A organização pode estar perdendo a capacidade de enxergar suas próprias vulnerabilidades. E aqui surge um outro conceito muito relevante para a gestão moderna, conhecido como a cegueira organizacional. Cegueira organizacional não significa falta de inteligência, muito menos significa falta de competência. Também não significa falta de esforço. Significa apenas que a organização pode estar olhando muito para aquilo que ela consegue medir e pouco para aquilo que precisa compreender. Muitas vezes, a empresa monitora acidente, mas ela não monitora o silêncio. Muitas vezes ela monitora treinamento realizado, e olha aqui, e não monitora se o aprendizado mudou decisões. Monitora auditorias concluídas, mas não monitora se as barreiras realmente funcionam no trabalho real. Monitora indicadores formais, mas não monitora sinais fracos da cultura. São justamente esses sinais fracos que merecem muita atenção. Eles aparecem antes das grandes perdas, eles aparecem antes dos acidentes graves, eles aparecem antes das crises, mas normalmente aparecem de forma discreta. Um aumento de retrabalho, uma queda na qualidade da comunicação, pequenas falhas repetidas, conflitos entre áreas, operadores deixando de reportar situações, lideranças sobrecarregadas, planos de ação que não avançam, dependência excessiva de pessoas específicas.
Desvios que passam a ser vistos como normais, reuniões onde ninguém questiona nada. Indicadores bonitos demais para uma operação complexa demais. E aqui também existe uma reflexão importante para qualquer gestor. Nem sempre o maior risco é um indicador ruim. Às vezes, o maior risco é acreditar que um indicador positivo representa toda a realidade. Uma organização bem estruturada, madura, não se contenta apenas em perguntar quantos acidentes tivemos, não é? Ela também pergunta o que quase aconteceu e não foi discutido. Quais problemas estão sendo contornados todos os dias? Quais fragilidades dependem da experiência de pessoas específicas? Quais dificuldades as equipes já normalizaram? Quais sinais estão aparecendo, mas ainda não chegaram na liderança? O que os indicadores não estão mostrando? Esse tipo de pergunta muda completamente a profundidade da gestão. Desloca o foco de uma gestão apenas reativa para uma gestão mais preventiva, mais humana, mais inteligente e mais estratégica. Em vez, de a gente esperar o acidente para aprender, a organização, ela aprende antes que ele aconteça. Nem todo risco invisível aparece como uma condição insegura evidente. Às vezes ele aparece como um comportamento repetido, como um silêncio, como uma pressa constante, como uma liderança distante, como uma equipe que já deixou de acreditar que vale a pena reportar. Ou às vezes aparece como uma frase bem simples: ah, sempre foi assim. E quando uma organização começa a ouvir frases como essa com atenção, ela começa a enxergar muito mais do que um hábito. Ela começa a enxergar cultura, ela começa a enxergar sistema, começa a enxergar uma frase que eu adoro: maturidade. Começa a enxergar pontos de fragilidade que antes estavam escondidos. O maior risco, gente, não é aquilo que a organização conhece, que a empresa conhece, é aquilo que ela ainda não percebeu. Faz sentido? Bom, pessoal, como uma organização pode enxergar aquilo que ainda permanece oculto? Como transformar sinais dispersos em entendimento? Como transformar percepção em conhecimento útil para a tomada de decisão? Essa reflexão que nos leva ao nosso próximo tema muito importante, o diagnóstico resiliente organizacional. Gostaria que vocês agora participassem e respondessem no chat com apenas uma palavra. Apenas uma palavra. Na sua opinião, qual hoje é o maior risco invisível dentro da sua empresa ou dentro das organizações? Eu vejo aqui que muita gente está escrevendo comunicação, cultura, pressa, liderança, confiança. Percebam como praticamente todas as respostas envolvem pessoas, relações e a forma como o trabalho acontece. Poucas estão relacionadas apenas com máquinas, equipamentos ou procedimentos. Ok? Quero fazer um agradecimento especial à Evelyn, que está dando todo o suporte para a gente aqui, fazendo tudo isso funcionar, me ajudando aqui com os temas. Não parece, mas tem muita coisa. Nós estamos num estúdio aqui, tem muita coisa acontecendo. Vamos agora para o nosso bloco 4, compreendendo o sistema organizacional, né?
Depois de tudo que conversamos até aqui, talvez uma pergunta esteja surgindo naturalmente. Agora é a pergunta: como? Como podemos enxergar aquilo que hoje ainda não enxergamos? Essa talvez seja uma das questões mais importantes da gestão moderna, né? Organizações não melhoram apenas porque possuem informações, elas melhoram quando conseguem compreender o significado dessas informações. Repito, elas melhoram quando conseguem compreender o significado dessas informações. Essa diferença é gritante, é muito importante. Informação, isoladamente, não gera transformação. Todos os dias as empresas produzem enormes quantidades de dados, mas muitas vezes continuam sem uma resposta clara para perguntas fundamentais. Por exemplo, quais são nossas maiores vulnerabilidades? Quais fragilidades estão crescendo silenciosamente? Onde estão nossos principais riscos organizacionais? Quais barreiras realmente funcionam? O que está fortalecendo a nossa cultura? O que os indicadores ainda não conseguiram mostrar? Percebam que essas perguntas não costumam ser respondidas por um único documento. Está lá no PGR? Nem por uma única auditoria, nem por uma única inspeção. Estamos falando de algo muito mais amplo. Estamos falando da forma como a organização funciona, da maneira como as pessoas trabalham, como as decisões são tomadas, como os problemas são tratados, da qualidade da liderança, da cultura construída ao longo do tempo, ao longo dos anos, da capacidade da empresa aprender, de adaptar-se e evoluir. As evidências, pessoal, costumam existir, os sintomas costumam existir, mas normalmente estão espalhados. Um problema percebido pela operação, uma preocupação identificada lá pelo pessoal de recursos humanos, pelo RH, uma dificuldade observada pela liderança, uma fragilidade encontrada pela segurança, uma informação conhecida pela manutenção, um desconforto percebido pelas equipes. Tudo existe, mas nem sempre essas peças elas estão conectadas. E quando as peças não estão conectadas, a organização perde a visão do todo. Vou dar um exemplo bem simples. Imagine aí uma organização que apresenta bons indicadores de segurança, as auditorias não apontam grandes desvios, os procedimentos estão atualizados. À primeira vista, tudo parece adequado, mas durante entrevistas realizadas com diferentes áreas começam a surgir alguns sinais. A operação relata dificuldades que nunca chegaram à gestão. A liderança percebe baixa participação das equipes. O RH identifica aumento de afastamento e desgaste emocional. A manutenção relata problemas recorrentes que continuam reaparecendo. A segurança observa a repetição dos mesmos desvios operacionais. Separadamente, cada informação parece pequena, mas quando essas informações são analisadas de uma forma integrada, elas revelam uma realidade que nenhum indicador isolado consegue mostrar. É justamente essa visão integrada que essa abordagem procura construir. Conectar informações, conectar percepções, conectar evidências, conectar diferentes perspectivas. Gente, organizações são sistemas. E sistemas não podem ser compreendidos observando apenas partes isoladas. Precisamos compreender como essas partes interagem, como influenciam umas às outras e como fortalecem ou fragilizam o desempenho organizacional. Ao longo dos últimos anos, diversos estudos, normas internacionais e modelos de gestão passaram a apontar que organizações de alto desempenho costumam apresentar características em comum, independentemente do setor de atuação. Alguns temas aparecem de forma recorrente. São eles que eu falei para vocês praticamente toda a palestra: liderança,
gestão de riscos, cultura organizacional, aprendizagem, desenvolvimento das pessoas, efetividade dos controles, a capacidade de adaptação, e uma palavra que eu gosto muito, governança. Esses fatores não devem ser analisados de forma isolada. Eles representam diferentes perspectivas de um mesmo sistema. Com base nesses referenciais, fizemos vários estudos estruturados. E com isso, estruturamos nossa análise em 8 perspectivas organizacionais, 8 elementos norteadores. Não porque esses elementos explicam tudo, mas porque representam alguns dos fatores que a literatura e a experiência prática demonstram influenciar diretamente a capacidade da organização a aprenderem, a adaptar-se e produzirem resultados sustentáveis. Então, dentre esses elementos, nós temos a liderança ativa e responsabilização, a gestão estruturada de riscos, falando aí do GRO e do PGR, a eliminação e controle na fonte, hierarquia de controles, cultura e comportamento seguro, planos de ação com dono, prazo e indicador, investigação de incidentes e aprendizado contínuo, integração com saúde, com a ergonomia e riscos psicossociais. E não podia faltar a capacitação, a competência e a efetividade operacional. Nenhuma dessas perspectivas atua isoladamente. Todas fazem parte de um mesmo sistema. E talvez essa seja uma das ideias mais importantes dessa apresentação que estamos fazendo. Quando analisamos cada uma separadamente, vemos aí informações, mas quando compreendemos a interação entre elas, passamos a enxergar como a organização realmente funciona. Os resultados observados no dia a dia dificilmente são consequência de um único fator. Eles são resultados da interação entre liderança, cultura, comunicação, entre a aprendizagem, gestão e as condições reais de trabalho. As organizações já possuem informações suficientes. O verdadeiro desafio, pessoal, é transformar essas informações em entendimento, transformar sinais dispersos em conhecimento. Bom, pessoal, nesse momento, gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Se amanhã vocês pudessem fazer apenas uma pergunta dentro da sua empresa, para descobrir algo que hoje ninguém está enxergando, qual seria essa pergunta? Que pergunta você faria? Talvez essa pergunta seja mais valiosa do que qualquer indicador. Alguns de vocês devem estar se perguntando nesse momento, como aplicar essa forma de análise dentro da minha empresa? Pessoal, não precisa ficar preocupado. No final do nosso encontro, eu vou compartilhar uma forma simples de iniciar esse trabalho, essa reflexão, tá? Uma oportunidade para observar na prática como essa abordagem pode ampliar a compreensão sobre o funcionamento do sistema organizacional. Compreender uma organização não significa encontrar culpados, significa compreender relações, compreender os padrões, compreender como diferentes fatores interagem para produzir os resultados que observamos todos os dias. Bom, agora a gente vai entrar praticamente na reta final da nossa apresentação. Estou recebendo aqui várias questões, várias mensagens. Calma que eu estou falando aqui, estou lendo as mensagens, mas a gente vai responder a todas elas, ok? Nós vamos entrar agora no bloco 5, no último bloco,
falando sobre governança, confiabilidade e maturidade organizacional. Lembrando que, ao longo dessa conversa, a gente vem falando, né, sobre a diferença entre aquilo que as organizações acreditam que acontece e aquilo que realmente acontece no dia a dia. Falamos aí sobre os fatores humanos, sobre liderança, muito sério isso, cultura, sobre aprendizagem, sobre os riscos invisíveis e também sobre a importância de desenvolver uma compreensão mais aprofundada, né, mais profunda da realidade organizacional. Existe uma reflexão muito bacana. Talvez maturidade organizacional seja a capacidade de perceber aquilo que a maioria ainda não percebe. Quando começamos a olhar segurança de forma mais estruturada, de uma forma madura, percebemos que essa discussão vai muito além da prevenção de acidentes. Ela passa a envolver a forma como a organização toma decisões, a forma como aprende, como lidera, como se adapta e, principalmente, a forma como sustenta seus resultados diante da crescente complexidade do mundo atual. Durante muito tempo, segurança foi vista principalmente como uma obrigação legal. E é triste. Eu vejo muito isso ainda. Algo necessário para atender requisitos, algo para evitar multas. A segurança é vista para cumprir normas, para responder auditorias, realizar treinamentos obrigatórios e manter documentação atualizada. Não estou falando que isso não é importante. Tudo isso continua sendo muito importante. Mas as organizações começaram a perceber que existe uma camada um pouco mais, aliás, muito mais profunda. Os documentos não tomam decisões. Os procedimentos não lideram equipes. Os indicadores não constroem cultura. E auditorias não substituem a compreensão. Quem faz tudo isso acontecer são as pessoas. Por isso que segurança deixou de ser apenas uma questão operacional. Ela passou a fazer parte da governança. Governança significa garantir que a organização consiga tomar decisões consistentes com seus objetivos, com seus valores e sua responsabilidade perante as pessoas, perante o mercado e a sociedade. E para tomar essas boas decisões, é necessário compreender a realidade. Uma organização ela pode possuir os procedimentos, os indicadores, os treinamentos, as auditorias, certificações, planos de ação, excelentes ferramentas aí de gestão. E ainda assim, tomar decisões estratégicas baseado em uma compreensão incompleta da própria operação. Quando a organização desenvolve uma compreensão mais profunda do seu funcionamento, ela ganha capacidade de antecipação, capacidade de priorizar melhor, de investir melhor, desenvolver melhor suas lideranças, fortalecer sua cultura e direcionar seus recursos para aquilo que realmente lhe gera valor. Né? E aqui também entra o conceito da confiabilidade organizacional. E quando falamos em confiabilidade, não estamos falando apenas sobre evitar acidentes, estamos falando sobre previsibilidade, sobre consistência, sobre estabilidade, sobre a capacidade da organização entregar resultados de forma segura, sustentável e responsável ao longo do tempo. Organizações confiáveis não são aquelas que nunca enfrentam problemas, falamos. São aquelas que conseguem responder aos problemas de forma madura, de aprender rapidamente, de corrigir os desvios, de fortalecer suas barreiras e evoluir continuamente sem depender sem depender da sorte ou do esforço de um herói, né? De algumas pessoas. Isso impacta diretamente o negócio, impacta a produtividade, a qualidade, impacta o clima organizacional, a reputação da empresa, a retenção de talentos, falando em RH, impacta a confiança dos clientes,
impacta investidores, impacta a sustentabilidade, impacta a capacidade da organização continuar crescendo sem ampliar suas vulnerabilidades. Eu gosto muito dessas duas frases que eu vou ler para vocês aqui, ó. Não existe sustentabilidade quando o crescimento acontece mais rápido do que a capacidade do sistema suportá-lo. E não existe responsabilidade organizacional quando os problemas só são percebidos depois que já produziram perdas. Melhorar sistemas não significa apenas melhorar processos, pessoal. Significa criar ambientes melhores para as pessoas que fazem esses processos acontecerem todos os dias. As empresas que mais evoluem começaram a compreender isso, exatamente isso. Elas deixaram de perguntar apenas: estamos atendendo os requisitos normativos? E passaram a perguntar: estamos compreendendo a nossa realidade? Estamos fortalecendo nossas lideranças? Estamos desenvolvendo a nossa cultura? Estamos aprendendo com rapidez suficiente para o desenvolvimento? Essas perguntas mudam completamente o nível da gestão. Maturidade organizacional não é medida apenas pela quantidade de documentos existentes, nem pela quantidade de auditorias realizadas, muito menos pelo número de treinamentos concluídos. A verdadeira maturidade aparece na forma como a organização pensa, na forma como decide, como aprende e como evolui. Ela aparece quando líderes escutam mais, quando equipes participam mais, quando problemas são discutidos antes que se tornam crises, quando erros geram aprendizagem e quando a comunicação fortalece a confiança. E quando as pessoas compreendem que segurança, desempenho e desenvolvimento humano não competem entre si, eles caminham juntos. Pessoal, talvez nenhum investimento organizacional seja tão estratégico quanto o desenvolvimento das pessoas que influenciam diariamente as decisões, que influenciam diretamente os comportamentos e os resultados da organização. E antes de encerrarmos aqui, quero deixar um convite. Se alguma das reflexões de hoje fez sentido para a realidade da sua empresa, me espera, vem conversar comigo um pouquinho. A gente está pensando aqui, na verdade, eu vou escolher algumas organizações para realizar sem qualquer investimento da parte de vocês, e qualquer custo, uma aplicação prática de um dos 8 elementos aí que apresentamos hoje aqui na palestra. Eu quero que vocês conheçam essa metodologia na prática. Eu quero ouvir a realidade da empresa de vocês e quero mostrar que muitas vezes pequenas conversas conseguem revelar oportunidades que nenhum indicador havia mostrado. Se isso ajudar vocês, eu já alcancei, já terei alcançado o objetivo dessa palestra, ok? E para fechar, né, o nosso encerramento, né, quando comecei essa jornada, há muito tempo, eu acreditava também que as respostas estavam principalmente nos procedimentos. Depois daquela conversa com aquele operador que eu citei para vocês no início da palestra, eu percebi que as respostas também estavam nas pessoas. Hoje, depois de tantos anos, eu continuo estudando, eu continuo aprendendo. Mas existe uma pergunta que continua guiando todo o meu trabalho. O que ainda não estamos enxergando? Talvez essa seja a pergunta mais importante que um líder possa fazer. Aquilo que ainda hoje não conseguimos enxergar. Pode ser exatamente aquilo que fará toda a diferença amanhã. Ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês. Agora nós teremos aí um momento de perguntas, de comentário e troca de experiência. A telinha aqui vai fechar, mas eu vou ficar
online aqui com vocês, ok? Será um prazer continuar essa conversa e um forte abraço e um excelente dia a todos. Obrigado.